Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O relógio parado da Justiça Portuguesa. O tempo é uma daquelas coisas que supostamente é igual para todos. Mas depois há aquela sensação de que para uma instituição específica em Portugal, o tempo é uma unidade que funciona com regras próprias e exclusivas, não exatamente como funciona para o resto de nós. Claro que isto podia ser uma ideia feita, mas depois damos de frente com histórias como a que escolhemos hoje e parece que a justiça faz questão de confirmar os clichês que sobre ela abundam. Hoje vou falar com o Luís Rosa, redator principal do Observador, sobre um caso de um incidente de recusa de uma juíza que demorou tanto tempo a ser decidido que a própria juíza se reformou. Vamos tentar perceber que história é esta, porque é que as coisas se passaram assim e o que é que isto nos diz sobre o estado de coisas na justiça portuguesa. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quinta-feira, 7 de maio. Luís, bem-vindo mais uma vez. Olá, Pedro. Olha, eu vou-te pedir aqui alguma paciência. Vou-te pedir que me acompanhes aqui passo a passo nesta história, porque de vez em quando nós fazemos aqui uma história do dia contigo e são sempre histórias rocambolescas que tu consegues ir tirar do baú. Consigo ser uma espécie de arqueólogo das catacumbas dos tribunais superiores portugueses. Pronto, e portanto eu vou-te pedir que vais comigo, vais limpando o pó, vamos fazendo isto passo a passo. Primeira coisa. Não prometo que seja tão interessante quanto o arqueólogo Indiana Jones, mas vou tentar ser minimamente interessante. Vamos ver como é que corre isto no fim. Luís, começando aqui já pelo básico. Nós estamos a falar de um caso que tem a ver com o caso BPN, sim, mas não é o caso BPN aquele que as pessoas imaginam do Oliveira e Costa, certo? Não, porque esse prescreveu totalmente, o que é uma coisa raríssima hoje em dia, os processos, na primeira processos muito importantes, como era o caso do processo principal do BPN, prescreveu na sua totalidade, com penas de prisão efetiva pendentes de 10 anos. O que não é, digamos, uma marca de orgulho para a justiça portuguesa. Mas este que nós vamos agora falar, aviso já, corre o mesmo risco. Então vamos lá a isto. Portanto, estamos a falar, podemos chamar-lhe aqui um processo secundário, não é? Sim. Um processo secundário, portanto, são outros intervenientes que estão a ser julgados. Sim. E o que é que aconteceu aqui desta vez? Tem a ver com, não com nenhuma decisão que foi tomada, tem a ver com uma decisão que está à espera de ser tomada. Exatamente. Tem a ver com uma decisão que é um pouco ridículo, porque estamos a falar de um incidente de recusa de uma juíza conselheira, e esse incidente de recusa, que foi rejeitado no Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo estava, foi alvo de um recurso para o Tribunal Constitucional. E nós estamos há 2 anos e 6 meses à espera que o recurso no Tribunal Constitucional seja decidido com trânsito em julgado. Ou seja, os arguidos não gostaram da seleção de uma determinada juíza? Mais ou menos. Ou seja, os advogados, copiando o Pedro de Lille e copiando a estratégia do Pedro de Lille na Operação Marquês, entenderam que o facto de uma juíza não ter sido sorteada naquela altura, em 2023, de forma informática e aleatória, e não tinha sido, aí já vou explicar porquê, isso dava lugar a um incidente de recusa. Ou seja, não estava em causa nenhum ato ou nenhum facto que a conselheira Teresa Almeida tivesse eventualmente Portanto, não era contra a juíza propriamente dita, era por causa da burocracia que não tinha sido cumprida da forma que... E não tinha sido cumprida porque, na altura, naquele preciso momento, agora já não é assim, mas naquela altura, a lei que obrigava ao sorteio informático e aleatório não tinha sido ainda regulamentada. E logo os tribunais superiores entendiam que não se aplicava
a esses tribunais superiores. Portanto, não havia lei regulamentada que dizia que tinha de ser feito de forma aleatória e de forma informática. Logo, e, portanto, a lei não estava em vigor. Não estava em vigor e, portanto, não estando em vigor, não estavam obrigados a isso. Exatamente. Ora bem, os advogados de defesa entenderam que aquela atribuição daquela juíza tinha de ser feita de acordo com a lei. Porque entendiam que a lei estava em vigor e, portanto, avançaram com o incidente de recusa em vez de impugnarem o sorteio. Que era a coisa mais básica e mais óbvia para se fazer num mas caso não desses. empurrava o processo. Então qual é que é a vantagem de apresentar um incidente de porque recusa? a vantagem do incidente de recusa é que dá um efeito suspensivo. Logo o processo para. Ou seja, depois dá direito a um recurso. Gasta-se tempo e, portanto, a probabilidade de vir a acontecer uma prescrição porque o tempo passou é maior quando se vai criando esse tipo de... Vamos pôr pedras na roda. Uhum. As pedras vão sendo cada vez maiores e a roda vai se tornando cada vez mais lenta. Logo, o processo às vezes pode correr o risco, e correu, e conseguiram acertar em cheio, e já vou explicar porquê. Conseguiram acertar em cheio por 2 razões, já vou explicar porquê, mas conseguiram parar o processo. E, de facto, o processo está parado há 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Neste momento está parado no Tribunal Constitucional. Está parado no Tribunal Constitucional. E porquê é que o processo está parado no Tribunal Constitucional? Porque estamos a falar de um recurso que deu entrada no Supremo em outubro de 2023. Uhum. Depois foi apresentado um recurso. Esse recurso só subiu ao Tribunal Constitucional em dezembro, no dia 7 de dezembro de 2023. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que este recurso foi distribuído a um conselheiro chamado Rui Guerra da Fonseca, que digo já que é geralmente dos conselheiros que estão no Tribunal Constitucional. Enfim, tal como no Supremo, já tem pessoas com uma idade avançada. Sim. Não é o caso. É mais novo que nós, Pedro, e portanto é alguém com energia, com garra, com sangue, com espírito de missão e com vontade de missão. Então o conselheiro Rui Guerra da Fonseca, que é dos conselheiros mais novos do Tribunal Constitucional, demorou a módico tempo de 7 meses para notificar as partes sobre a questão a notificação das partes para alegações. Ou seja, esse juiz novo, com sangue na guerra, sim, e com energia e supostamente com vontade de fazer coisas rapidamente, recebe o recurso e só para notificar as partes de que há este recurso e que, portanto, elas podem alegar, sim, demora 7 meses. O que é que explica que se demore 7 meses a fazer isso? Não sei. Não se consigo encontrar nenhuma explicação, sinceramente. Nós questionamos o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não costuma dá factos, dá números, dá datas, e deu de forma transparente. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas não explica o mecanismo ou a lentidão de algumas tomadas de decisão. Eu só posso dar outro exemplo, novamente, do conselheiro Rui Guerra da Fonseca, em que o conselheiro Rui Guerra da Fonseca demorou 10 meses a admitir o recurso de Ricardo Salgado no processo do BES, que era um recurso muito importante e que depois veio a transitar em julgado, e digamos que ele, na prática, só demorou 10 meses, porque nós, enfim, começamos a mandar perguntas para perceber o que é que se passava com esse recurso, nunca mais era admitido. Voltando ao BPN, portanto, há aqui uma prática recorrente do conselheiro Rui Guerra da Fonseca. Vamos imaginar de uma forma benevolente que é uma pessoa que gosta muito de analisar com muita calma e com muita tranquilidade e que talvez com muita profundidade. É verdade, mas eu por acaso aconselhava alguma prudência ao Tribunal Constitucional para ver o que é que se passa com o conselheiro Rui Guerra da Fonseca, porque há outros colegas dele que, sobre situações neste processo do BPN, voltamos agora ao processo secundário do BPN, sobre processos do BPN, também sobre incidentes de recusa. Ou seja, são recursos de constitucionalidade, enfim, simples de analisar. Eles não são reconhecidos, não são admitidos, são indeferidos liminarmente, ou seja, tecnicamente eles não são conhecidos, ou seja, não há uma decisão, uma apreciação do mérito desses recursos, há um indeferimento liminar. Pronto, nem sequer são conhecidos. E, portanto, houve outros colegas de Rui Guerra da Fonseca, tipo de uma conselheira e um conselheiro, que em poucos meses decidiram recursos de constitucionalidade sobre recusas de incidentes, de rejeições de incidentes de recusa neste mesmo processo. Ou seja, tomaram decisões sobre o processo ou sobre o incidente de recusa propriamente dito, no mesmo tempo em que este juiz especificamente demorou a notificar as partes. Muito bem. Então, agora pelas minhas contas, se ele recebeu este incidente de recusa no Constitucional em dezembro de 2023, se demorou 7 meses a notificar, nós já vamos em julho de 2024. Já vamos saber o que é que vai acontecer a seguir na segunda parte. Até já.
e já estamos de volta à conversa com o Indiana Jones dos processos judiciais, o Luís Rosa, que foi desencantar aqui um processo que estamos a acompanhar aqui quase como um filme de suspense. Portanto, temos um incidente de recusa que sobe ao Constitucional e, de repente, no Constitucional encontra um juiz com uma idade bastante jovem, mas com, aparentemente, a mobilidade de um senhor muito, muito idoso. É verdade. E então, o que acontece? Acontece que o senhor conselheiro Rui Guerra da Fonseca decide, finalmente, em outubro de 2025, portanto, um ano depois de ter notificado as partes para se pronunciar, decide, bem, não vamos admitir isto, não vamos tomar conhecimento do objeto do presente recurso. Um pormenor curioso, esta decisão tem a assinatura, porque tem mais juízes, ele é o relator, certo. É mais conselheiros desta secção do Tribunal Constitucional que assinam. Um deles é José João Abrantes, ou seja, o Presidente do Tribunal Constitucional. Bem, então, o que acontece a seguir? Depois de outubro de 2025, o advogado que interpôs... Portanto, em outubro de 2025, ele diz, o Tribunal diz, não vamos admitir este incidente de recusa. Não vamos conhecer do recurso. Ou seja, ele não tem fundamento nenhum e, portanto, nem sequer vamos apreciar o mérito. Vamos jogar para o caixote de lixo. Certo. Demorou, portanto, vamos repetir, desde dezembro de 2023 até outubro de 2025. Quase 2 anos. Quase 2 anos para fazer. Muito bem. Depois o que aconteceu? Aconteceu que, como é no Tribunal Constitucional, os arguidos são sempre condenados, nomeadamente quando os recursos são indeferidos liminarmente, são condenados a taxas de justiça bastante elevadas. E, portanto, 20 unidades de conta, o que está mais ou menos acima de 2.000 euros. Certo. E então, o arguido, que estava aqui em causa, que é António Marinho, resolveu, não, isto é demasiado. Então vamos pedir uma reforma das taxas de justiça. Ou seja, não, tem que pagar menos. Então tem que pagar menos. Então quanto tempo é que demorou isto a ser decidido? Só foi decidido no dia 21 de abril de 2026. Portanto, agora, recentemente. E agora o acordo está a aguardar o trânsito em julgado. Eu deduzo, depois de nós começarmos a mandar perguntas, acho que muito rapidamente o processo vai baixar para o Supremo Tribunal de Justiça, que também, diga-se de passagem, não está propriamente isento de responsabilidade. Tu se tivesses que apontar aqui responsabilidades, era ao Tribunal Constitucional apenas, no sentido em que o processo esteve ali parado durante este tempo todo, com meses que não se conseguem explicar para se tomar decisões que deviam ser, por força das circunstâncias, mais rápidas, ou achas que há também outra entidade aqui envolvida que também pode ser responsabilizado? Há aqui uma entidade, porque depois temos aqui um episódio caricato, que isto é fundamental. É que, e já vou explicar porque é que o Supremo acha que isto não tem relevância nenhuma, é que a juíza, portanto, nós não nos podemos esquecer disto, o foco há uma juíza conselheira que foi alvo de recusa. Alvo de recusa porque o sorteio não foi feito da forma que deveria ter sido. Entre recusa ser para avaliar se a senhora é imparcial ou não. Certo. O sorteio não tem nada a ver com o assunto. Certo. Então a senhora juíza, que é a senhora juíza conselheira senhora juíza conselheira Teresa de Almeida, jubilou-se em março de 2025. Ou seja, está a ser apreciado, ainda não foi concluído, não transitou em julgado, está a ser apreciado no recurso de incidente de recusa no Tribunal Constitucional de uma juíza que já se reformou há mais de um ano. E agora perguntas-me, o que é que o Supremo diz sobre isso? Então o que é que o Supremo diz sobre isso? Ora, excelente pergunta, Pedro. O vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Nuno Gonçalves, que, diga-se de passagem, também é presidente da terceira secção, onde está a ser tramitado este processo. Então o que é que aconteceu? Bem, aconteceu que o relator original, sim senhora, está de baixo até agora. Por outro lado, foi nomeada a Teresa de Almeida, foi nomeada depois foi alvo de um incidente de recusa. Então, na prática, o presidente da secção, que é Nuno Gonçalves, é quem vai tramitando os autos, enquanto o processo está lá em cima no Tribunal Constitucional. Bem, a relação de Lisboa, verdade seja dita, tenho perguntado ao Supremo, então o que é que se passa com o processo? Diga lá, é que isto é urgente. Tem feito uma espécie de pressão, não é? Claro, feito uma espécie de pressão. Bem, primeira questão, que eu há pouco não disse e já devia ter dito. O incidente de recusa é urgente. O incidente de recusa é classificado como urgente. Portanto, tudo isto que nós estamos a falar, estes 2 até anos e não sei quantos meses, 2 anos e 6 meses? 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio para tomar uma decisão, estamos a falar de um processo que é urgente. Urgente. O incidente de recusa é sempre urgente. Agora, o processo normal, porque o incidente de recusa é um apenso. Certo. O processo normal, ou seja, o processo onde estão pendentes penas de prisão de 10 anos para Luís Caprichoso e Francisco Santos e penas de prisão efetiva de 6 anos, nomeadamente para Arlindo Carvalho, ex-ministro da Saúde, de Cavaco Silva. Esse processo não é urgente. Portanto,
o processo, o incidente de recusa é urgente, o processo que tem, o processo propriamente dito não é urgente. De acordo com o Sr. Dr. Nuno Gonçalves, pessoa, o Sr. Conselheiro que eu muito estimo, devo dizer, em resposta ao observador, diz que não há disposição legal nenhuma que estipule e que obrigue que isto seja urgente, o processo. Quando há já pedidos de prescrição dos arguidos nos autos. Já por várias vezes os arguidos pediram a prescrição dos crimes. O pedido de prescrição por si só não devia dar uma certa urgência aos processos? Não? Eu aqui, como tu sabes, eu não sou jurista, mas faço justiça cega e, portanto, eu não me vou por aqui interpretar a lei. Eu só vou constatar 2 factos. O Sr. Vice-Presidente Nuno Gonçalves diz que não, que a lei não obriga a que o processo seja urgente apesar do risco de prescrição e, no entanto, há processos que, nomeadamente ao Operação Marquês, por exemplo, em que há risco de prescrição de vários crimes e o processo é urgente. Está como outros processos, e quando há risco de prescrição, o processo é urgente. Bem, vou só constatar que há 2 visões, aparentemente, 2 visões contraditórias da lei. Mas pior do que tudo é que, na minha opinião, pelo menos enquanto facto jornalístico relevante, é que, agora isto é o mais surpreendente, a juíza conselheira Teresa de Almeida, como eu disse há pouco, já se jubilou. Portanto, supostamente, o recurso que está no Constitucional devia ser inútil. Certo. Porque está a apreciar o incidente de recusa de uma juíza que já não está a trabalhar. Exatamente. Bem, então, e aqui esta interpretação legal, não vou contestá-la e já estive a confirmá-la com outros juristas, também de igual categoria como o Sr. Dr. Nuno Gonçalves, não é inútil. Ou seja, o facto da juíza se reformar não torna um recurso inútil. Porquê? Porque o que está aqui em causa é uma decisão que, independentemente dela ser jubilada ou não, pode afetar o processo. Porque ela pode ter sido nomeada de forma irregular. E, portanto, isso pode ser corrigido. Não anula nada, mas pode ser corrigido. Pode afetar o processo. Portanto, o facto de ele ser formado ou não acaba por ser inútil de acordo com a visão da lei. Indiretamente pode ter ali... Pronto, mas jornalisticamente é um facto da maior relevância porque mostra como o nosso sistema não funciona. E tem estas coisas caricatas e paradoxais e contraditórias, ao fim e ao cabo. E o que se mostra também é que aquilo que nós fomos vendo ao longo dos meses, no caso de José Sócrates, que foi espantando o país, não é? Com os incidentes de recusa e a forma como aquilo tem sido quase de forma anedótica a arrastar o processo, aparentemente... o nosso sistema permite isso e permite que quem usa essa técnica tenha sucesso. Mas permite quem utiliza a técnica. Mas o problema também está aí. É que, uma vez mais, há aqui um excesso de formalismo. Um excesso de formalismo dos próprios tribunais. Porque estamos a falar de uma impugnação de um sorteio. Um incidente de recusa é quando alguém tem um facto suficientemente forte que ponha em causa a imparcialidade do juiz. Ou seja, o juiz conhece alguém, já falou mal do arguido, tem algum problema com o arguido, é familiar de alguém que teve um problema com o arguido, enfim, tem algum conhecimento pessoal do arguido que pode afetar a sua imparcialidade, porque é suposto o juiz não conhecer minimamente as pessoas que está a julgar, isso é o mínimo dos mínimos, enfim, estou a dar exemplos muito práticos. Ora, o sorteio não tem nada a ver com o assunto. O que é que o sorteio tem a ver com a imparcialidade do juiz? Não tem nada. Nada, claro. Pronto. E, portanto, isto já devia ter sido resolvido responsabilizando o Constitucional e também responsabilizando o Supremo, já agora se me permites, só para dizer uma coisa, porque, obviamente, com todo o respeito pelo Conselheiro Nuno Gonçalves, mas, obviamente, que tinham que ser dadas informações ao Constitucional por parte do Supremo. Se a relação pergunta ao Supremo, então o que é que se passa com o processo? E pergunta várias vezes, e isso está nos autos, porque a razão é que o Supremo não pergunta ao Constitucional, então o que é que se passa com isso? Isso já está aí há demasiado tempo. Porquê? Porque o processo não tinha relator, é verdade, mas também porque o coordenador, que é o Sr. Nuno Gonçalves, se calhar tinha essa responsabilidade, de acordo com as respostas que ele me deu. Acha que não se teve, e que até vou citar, uma coisa que me parece relevante. A comunicação da jubilação da conselheira recusada, a doutora Teresa de Almeida, nenhum efeito pode projetar na decisão do recurso de constitucionalidade que visa. De outro modo, burlava-se, termo demasiado forte, mas ilustrativo, a legítima pretensão do recorrente de ver apreciada a legalidade dos atos processuais. Pelo que a sua jubilação não devia nem deve comunicar ao Tribunal Constitucional porque não tem qualquer interesse para a decisão do recurso da constitucionalidade. Ou seja, o mesmo se aplica porque é que isto nunca mais se resolve. E se o processo prescrever, também não há problema nenhum, não é responsabilidade do Supremo Tribunal de Justiça. Porque se cumpriram as coisas que, tal como estava na lei, e toda a gente teve direito a cumprir a lei tal como ela existia, claro. E portanto se não há nada para decidir, não há nada para decidir porque o tempo passou, paciência. É verdade, mas já agora só para concluir, Pedro, acho que não estamos a esgotar, acho que vamos ainda a tempo, que é também importante dizer o seguinte,
isto é mais uma prova, acho que já demonstrei inúmeras vezes, que como o nosso sistema não está preparado para os processos do crime económico ou financeiro, nomeadamente para arguidos que tenham capacidade económica. Nós estamos a falar de arguidos que são suspeitos, de que foram condenados em primeira instância e em segunda instância, por alegadamente se terem apropriado indevidamente de várias dezenas de milhões de euros do fundos do Banco Português de Negócios. E, portanto, estamos a falar de um processo que começou uma investigação, começou em 2008. Estamos a falar de um banco que foi nacionalidade em novembro de 2008 e já custou, pelo menos até 2025, cerca de 6 mil milhões de euros aos nossos bolsos enquanto contribuintes. Estamos a falar de um inquérito que começou em 2008, de uma acusação que foi deduzida em 2013, de uma pronúncia para julgamento de janeiro de 2014, de uma condenação que foi dada em novembro de 2018, de uma decisão de segunda instância da Relação de Lisboa de junho de 2021 e de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que já rejeitou os recursos sobre a decisão da relação em março de 2023. E, portanto, estamos a falar de 15 anos, do processo. Agora, isto não invalida, desses 15 anos, vão levar, parece-me a mim, se calhar, inevitavelmente à prescrição deste processo. Isto não invalida que a responsabilidade que o Supremo e que o Tribunal Constitucional podem vir a ter na prescrição deste processo. Porque o que aconteceu é, a todos os níveis, lamentável. Como é que é possível que um recurso sobre um incidente de recusa de uma juíza que já se jubilou demore 2 anos e 6 meses a ser resolvido? Isto é inacreditável. Isto não pode acontecer. Luís, obrigado. Obrigado, Pedro. Eu conversei com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que, no texto que escreveu sobre este caso, nos deixa a dúvida sobre se o nosso sistema está mesmo preparado para os processos do crime económico ou financeiro, sobretudo para arguidos que tenham dinheiro para gastar. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do Ricardo Pelarigo, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.